Pessoal, tudo bem? Boa tarde. Pessoal, hoje a gente vai retomar um pouco de alguns conteúdos que vocês já viram anteriormente. Lembrando que quando a gente está em aula teórica, a gente tem as nossas rubricas, né? Nossos critérios avaliativos. E a nossa rubrica para uma aula teórica é o registro, que é obrigatório, a participação durante os questionamentos que podem acontecer e também a argumentação a respeito dos conteúdos. Para hoje, a gente vai retomar e vai trabalhar um pouquinho aqui com os esportes de campo e taco novamente, especificamente com o tacobol. O que nós temos de objetivo para a aula de hoje? Conhecer as noções básicas do tacobol e suas variantes e reconhecer as diferenças e semelhanças em relação aos demais esportes de campo e taco. Outros esportes de campo e taco, também nós já comentamos sobre eles, né? O softball, o beisebol, o cricket, etc. Né? Então, alguns outros esportes de campo e taco. Inicialmente, então, eu vou jogar aqui 3 questionamentos para vocês, para a gente poder conversar um pouquinho, ok? O primeiro seria, quais são as diferenças entre o tacobol e o bets, se é que elas existem, né? Então, segundo, quais as características do tacobol e também se elas se assemelham às descrições de jogo. Lembram também que a gente já comentou alguma coisa em relação à diferença entre jogo e esporte, ok? Isso precisa ser retomado. Então, para a gente poder fazer essa primeira parte aqui, desses questionamentos, nós vamos usar uma técnica em que vocês vão conversar em duplas. Então, vocês vão se virar e vão conversar em duplas sobre esses 3 questionamentos que aparecem ali na nossa tela, ok? Eu vou marcar em torno de 2 minutos, vocês vão discutir esses 3 questionamentos e daí a gente retoma, ok? Podem virar e começar a conversar, ok? Pronto, pessoal? Vamos retomar aqui, então. Pessoal, então vamos lá. Vocês já conversaram um pouquinho, né, sobre o tacobol. Então, bets, taco ou tacobol é a mesma coisa. Ele tem diferentes nomes dependendo da região. Como ele é um jogo jogado em várias regiões do país, dependendo da região dele é jogado, ele tem um outro nome. Mas ele é o mesmo jogo, digamos assim, né? Os mesmos princípios do jogo. Em algumas regiões do Brasil, esse jogo é chamado de bets, onde o alvo é a casinha, que eu já vou mostrar. E em outros ele é chamado de tacobol ou bete-ombro, enfim. Sobre o material, aqui ó, por que ele é chamado de bets? Por causa desses tacos aqui, né? Então, os bets,
aquilo que é o nosso objetivo, que é derrubar a casinha. Então a casinha pode ser assim, de pauzinho, onde você monta um tripézinho. E o objetivo... caiu nossa bolinha. O objetivo é a gente derrubar a casinha com a bolinha de borracha, ok? A dupla que está com os bets, né? Então, eles chamam-se jogadores de ataque. E as duplas que estão sem os bets são os jogadores de defesa. O tacobol, ou bets, ou bet-ombro, ele é um esporte que ele é derivado do cricket, né? Um esporte britânico. Então, o cricket deu origem ao que a gente chama de tacobol aqui no Brasil. Então, com esses materiais a gente pode jogar um jogo bastante econômico. Não precisa necessariamente ser um taco assim comprado, já todo, né, lixadinho, enfim, com uma empunhadura melhor, pode ser um pedaço de madeira mesmo. A casinha pode ser feita com uma latinha de refrigerante, um pouquinho de areia dentro para não ficar tão levinha, ou uma garrafinha PET, ou as madeirinhas assim, ok? Então esse é o nosso material para o jogo. As regras. Então, a partida será disputada entre duas duplas. Uma dupla fica de posse dos tacos, que por definição é a dupla de defesa, e a outra dupla, ela que está sem os tacos, é a dupla de ataque. São riscados no chão em círculos, né? Esse círculo pode ser riscado com a ponta do taco, se você estiver em uma superfície de areia, ou com giz, se você estiver em uma superfície de cimento. E os círculos devem ficar separados numa distância de aproximadamente 25, 30 metros. Ah, professora, mas é longe, né? Se o espaço onde você está jogando não é tão grande, você pode, sei lá, aproximar um pouco mais, jogar a 10, 15 metros de distância. Muito depende do espaço em que a gente estiver ocupando para fazer o jogo. E as equipes vão se alternando entre ataque e defesa até completar o número de pontos que foi determinado antes do início do jogo. É muito importante quando a gente trabalha com conteúdo para que a gente consiga firmar bem esse conteúdo, que a gente faça um registro. Então, o que eu vou pedir agora? Todos escrevem as regras do tacobol. Eu vou dar um roteirinho para que vocês consigam organizar melhor essa escrita. Então, o que eu vou querer que vocês coloquem ali quando vocês forem escrever sobre as regras do tacobol? Primeiro, o número de jogadores. Segundo, os materiais necessários para a gente jogar. E em terceiro lugar, como que se pontua no tacobol, ok? Então, só retomando, se alguém por aí se perdeu, número de jogadores, material necessário e como que as duplas fazem pontos no tacobol. Pode começar, vamos dar um tempinho de uns 5 minutinhos para o registro. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar.